Hoje vai ser o último episódio na nossa série Subindo de Rating no chess.com, jogando aquelas partidas instrutivas. Começamos lá no 400, já estamos agora quase no 1600, como a gente vai ver, não foi tão simples assim. No último vídeo dessa jornada, a gente ganhou uma partida e terminamos no rating de 1594. E aí, como eu falei naquele último vídeo, só mais um aí já era bastante, né? Mas se fosse só isso, talvez o título desse vídeo não seria tão diferente quanto ele realmente é. A gente vai ver 3 partidas que eu joguei, porque a primeira eu perdi, e perdi um monte de rating. A segunda eu ganhei, mas não ganhei o rating suficiente para superar os 1600. E na terceira a gente vai ver o que aconteceu, que foi muito maluco. Então eu vou te levar nessa jornada comigo. Os capítulos estão na descrição e na barra de progresso do vídeo. Se você quiser pular para alguma partida, vai estar lá as 3 que a gente vai analisar. E essa primeira aqui é uma na qual foi atropelado, né? Vamos começar logo por ela. Eu tô com as peças pretas aqui. O nosso oponente abriu com D4. Eu joguei D5, cavalo F3, já é um lance um pouquinho, uma ordem de movimentos um pouquinho diferente. Tava esperando C4 aqui, mas ele jogou cavalo para F3, eu joguei cavalo para F6 e agora bispo para F4. E aqui é um lance já meio chato, né? Ele tá tentando criar um setup tipo do London System, mas com ordem de movimentos um pouquinho diferente, o que não me dá tantas opções. Mas eu joguei da maneira mais competitiva que eu conheço para jogar contra o sistema London, que é com um C5 bem rápido nessas posições. E o computador e a teoria concordam comigo. Eu não conheço essa linha, eu tô meio que improvisando a partida aqui. Mas a partida começou perfeitamente bem. Ele jogou C3 agora. Eu joguei dama para B6, que já não é um lance mais tão ortodoxo. Talvez seja mais simples colocar o cavalo aqui. Mas essas ideias com dama para B6 também são boas. Estou batendo em B2. Ele defendeu com dama para C2. E agora, depois de cavalo para C6 desenvolvendo, eu troquei um pouco a ordem. Eu tô colocando mais pressão em D4, ele jogou E3 defendendo. Eu joguei bispo para G4 atacando o cavalo. Agora cavalo B para D2 dando um pouco de suporte. E aqui a posição tá perfeitamente normal. Tem alguns lances que são razoáveis para as pretas aqui, que levam para um jogo igual. Por exemplo, daria para jogar E6. E6 seria o melhor lance nessa posição. E aí, se ele seguir com algo tipo H3, a gente volta o bispo para F5 com o tempo na dama. E6 é um lance multiproposital, porque abre esse bispo e ao mesmo tempo dá suporte para F5. A gente consegue desafiar a dama dele aqui. Ele moveria a dama para B3, por exemplo. Agora dá para jogar C4, dama toma B6, A toma B6. E essa é uma posição até um pouquinho melhor pra gente, né? A gente tem um pouco mais de espaço, tem essa torre aberta. Esse bispo vai sair pro quadrado de E7, a gente pode fazer o roque depois. Essa é uma ótima posição para jogar. Fui eu quem quis inventar arte aqui, jogar o lance torre para C8. E eu tava mirando algumas oportunidades táticas, sei lá, um delírio envolvendo tomar aqui, tomar com o cavalo batendo na dama e aproveitando que a torre vai estar cravando o peão. Mas nada disso funciona na prática. Torre para C8 só é um lance ruim que prioriza as coisas erradas. Era muito mais importante priorizar E6, abrir esse bispo, controlar F5 e seguir daquela outra maneira. Mas eu dei essa anotação de erro aqui, mas não é um lance muito, assim, absurdamente ruim. Tá mais pra uma imprecisão e mais pra frente eu vou cometer outras e aí a posição vai piorando e vai piorando, como a gente vai ver. E o nosso oponente, o cara, assim, parabéns pra ele, ele tinha 1690 de rating, ele jogou bastante bem. Na minha análise, eu não consegui encontrar nenhum lance que ele jogou que foi realmente um erro. Então tá, eu joguei esse torre para C8, meio ruim. Agora ele tomou em C5, eu tomei com a dama, cavalo para E5, colocando pressão aqui. E assim, a torre para C8 é um lance meio ruim, mas não é nada demais. Assim, a gente até consegue manter uma posição igual depois de cavalo toma E5, que seria o melhor lance aqui de novo. E depois de bispo toma E5, dama para C6, defendendo o cavalo. Agora cavalo para B3, a gente segue com cavalo D7, batendo no bispo. O bispo volta para G3, E5. E depois de H3, bispo E6, e essa também é uma posição igual. Outra chance de seguir de um jeito até fácil de achar e chegar numa posição decente para jogar. Mas eu joguei E6 nessa posição, que já é um lance errado, porque agora ele vai jogar cavalo para B3 com o tempo na dama. Quando mover a dama para B6, ele toma em C6. E depois de torre toma C6, ele tem um lance bem chato aqui, cavalo para D4. E ele tá atacando a torre, tá com as ideias de bispo para B5, essa diagonal tá fraca, a posição já tá ficando muito ruim. Eu joguei bispo para F5, mais um erro aqui. Agora ele pensou um bocado e jogou o melhor lance na posição, dama para B3. Mais uma vez, parabéns para o nosso oponente que ele jogou de modo muito preciso. E agora eu tô acabado. Depois que eu tomo B3, A toma B3, torre para C8, salvando a peça, ele toma A7. E B7 vai cair, bispo B5 vai vir, não tem defesa para essa posição. Em mais alguns movimentos eu resignei.
E assim perdemos um bocado de pontos. Quando faltava só 6, a gente voltou pra acho que 1560, ficou faltando mais um monte de pontos. Aí tudo bem, vamos pra próxima partida. A segunda partida, que foi essa aqui, agora eu caí com as peças brancas, eu abri com E4, o nosso oponente jogou a siciliana, eu joguei cavalo para F3, a linha aberta, ele jogou cavalo C6, D4, CD4, cavalo D4, D6, tudo bastante normal aqui. Assim, D6 talvez já não é muito comum nessa posição, acho que E6 é mais comum, ou G6, ou cavalo para F6, mas com D6 é um setup meio tranquilo, eu decidi aproveitar o espaço extra que eu tinha para jogar a Maroczy Bind, né, que é com C4, cavalo C3, bispo para E3, bispo para E2, e colocar as peças nos quadrados mais ativos. Ele jogou cavalo para F6, eu defendi o peão com cavalo C3, G6, bispo para E3. Aqui foi uma pequena imprecisão na questão da ordem dos movimentos. É até uma lição interessante porque bispo para E3 é o lance que a gente quer jogar, mas não em posições onde ele consegue jogar cavalo G4 atacando o bispo. Ele não achou esse lance, ele simplesmente seguiu com o bispo para G7. E agora eu joguei F3, controlando G4. Uma ordem mais precisa de movimento seria ou começar com F3 e depois bispo E3, ou jogar bispo E2 primeiro, cobrindo G4, e depois de bispo G7, agora sim bispo E3, quando ele não tem cavalo G4, depois roque, bispo para D7 e dama para D2, a gente termina o nosso setup. Mas, perdoando essa imprecisão, porque ele não viu o lance certo, né? Ele jogou bispo G7, eu segui com F3, roque, dama para D2, cavalo toma E4, bispo toma E4, bispo para E6, achei curioso esse lance. Agora eu joguei bispo para E3, voltando a peça porque eu quero eventualmente jogar bispo H6 e trocar aqui. E agora ele seguiu com dama para C7, tá batendo em C4, eu defendi com B3, que também é um lance muito comum nesse setup da Maroczy Bind, essa cadeiazinha de peões aqui, tudo focado em controlar D5. E aqui ele jogou muito rápido um lance que perde a posição na hora, ele jogou cavalo, toma E4. A ideia dele é que quando ele tomar, o bispo vai estar abrindo para cravar esse cavalo à torre. Mas o peão está defendendo. Eu não tomo com o cavalo, né? Permitindo ele tomar a torre em A1. Eu tomo com o peão. E agora a gente simplesmente tem uma peça a mais. Ele ainda cometeu outro erro aqui, jogou B5. E eu tomei com o cavalo, porque por mais que eu abra a torre, agora é com tempo na dama. E depois de dama para B7, foi só conversão aqui, né? Tem uma peça a mais. Então, vou pular essa parte, não é muito interessante. Aqui eu converti, aqui é um ponto interessante. Ele atacou esse peão em E4 e eu vi uma oportunidade de simplificar. Não, eu joguei bispo para D4, encorajando dama toma com cheque. Não é necessário, dá para jogar tipo torre C1, salvando a peça. E depois que ele tomar em E4, jogar algo tipo bispo para D3, se dama H4, bispo F2, dama H6. A gente troca em H6 e também chega num final melhor pra gente. Mas eu joguei desse jeito diferente aqui. Eu joguei o bispo para D4, tentando trocar. Ele tomou, eu bloqueei com a dama, a gente trocou as damas, depois a gente trocou os bispos, eu voltei o cavalo. E aqui, agora sim é meio desinteressante, só uma questão de conversão mesmo, passa. Tô avançando os peões, tem um cavalo a mais. Ele ofereceu essa troca de torres, o que ajuda a gente. Depois de a gente trocar, é só trazer o rei, ganhar o peão, criar um peão passado. Aqui eu sacrifiquei logo tudo para ser mais rápido. Inclusive ele nem tomou, tipo, meu objetivo era só avançar o peão mesmo e fazer uma dama ganhar. Ele podia, depois de A6 aqui, ter tomado, mas não faz diferença, a gente ia pra cá, depois de vir pra cá. E aqui a gente promove com cheque, cobrindo o quadrado de promoção, e a gente tá ganho. Mas ele não tomou, depois eu movi o cavalo, fiz uma dama e ele jogou até checkmate. Beleza, agora a gente ganhou exatamente um ponto a menos do que o necessário. Ficamos, depois dessa partida, com 1599. E 1599 não é 600. A série só acaba quando a gente passar dos 1600. Então vamos para a terceira partida, que foi a mais maluca de todas e a mais interessante também. Eu caí de novo com as peças pretas e o nosso oponente abriu com E4. Agora eu joguei a siciliana. E no segundo movimento, o cara já jogou um lance que me tirou totalmente de toda a teoria que eu conheço. Ele jogou C4 aqui. O que, primeiro, eu nunca vi. E segundo, que maluquice é essa, né? C4 no segundo movimento. Depois eu vi que tem um nome até, tipo assim, é uma linha razoavelmente jogável. Como uma espécie de arma secreta, uma coisa para tirar o preto da preparação. E se esse era o intuito dele, funcionou perfeitamente. Porque agora eu nem sei mais o que eu devo estar fazendo. Então, como eu imaginei que ele fosse estar jogando um setup, eu pensei, bom, vou jogar um setup também,
E qual o setup siciliano que mais faz sentido aqui, sendo que ele jogou C4 e abriu essa diagonal longa? É um estilo dragão, né? Com G6, bispo G7, e foi isso que eu fiz. Eu joguei cavalo para C6 primeiro, controlando D4, agora cavalo C3, G6. Ele também quis fianquetar o bispo escuro dele, ele jogou B3, agora bispo G7, bispo B2. Eu segui desenvolvendo com o cavalo para F6, tem uns truques, né, de tomar em E4, porque o cavalo dele tá cravado ao bispo e ganha um peão desse jeito. Então ele defendeu com D3 e agora depois de D6 ele jogou H3, que assim me pareceu um lance meio arbitrário, não prioriza muito o desenvolvimento. Então eu fiz o roque e ele jogou bispo para E2, normal, e agora tá na hora de começar a manobrar as peças, né? Eu tive uma ideia aqui que foi bastante criativa e o computador até aprova, que é manobrar esse cavalo para D4. Como a gente faz isso? A gente primeiro volta para E8, depois vai C7, D6, C7, E6 e daí G6 pula para E4, que é o quadrado principal na posição, né? E aí eu joguei esse lance, cavalo para E8, tentando manobrar para C7, E6 e D4. Aí agora ele jogou H4. Eu já fiquei assim, isso aí tá meio estranho, né? Porque ele podia ter jogado H4 de uma vez, e mesmo assim não sei se é um lance muito produtivo. Mas eu fiquei um pouco também assustado, assim, vai que ele joga um H5 e começa a atacar o meu rei, pode ser arriscado defender, e eu joguei H6. A minha ideia é, se ele jogar H5, eu jogo G5 e a posição tá completamente fechada, e aqui eu não vi chances. Mas depois de H6 ele jogou G4, e aqui ele declarou com todas as letras as intenções dele, que são não fazer o rock e simplesmente lançar uma avalanche de peões aqui em cima do meu rei e tentar criar alguma coisa. A esse ponto eu tava meio cético, porque ele não tem peças, assim, dando apoio para esse ataque. Sem peças não tem ataque real. Então eu falei, vou ignorar um pouco isso e vou jogar pelo meu plano com o cavalo para C7. Aí beleza, jogou F4 e tudo bem, eu segui com o meu plano, cavalo para E6, F5 e aqui só Deus sabe porque eu não joguei o lance que eu estou planejando jogar com toda essa manobra, né? Cavalo para E8, para C7, para E6. Eu joguei cavalo para F4 aqui, em vez de que é um lance impreciso, em vez de cavalo D4. Cavalo D4 teria sido perfeitamente normal. E depois de cavalo para F3, a gente joga A5 e tenta jogar A4. Talvez, digamos que ele joga algo tipo dama para D2. Agora a gente joga bispo para D7, segue com A4. E a gente está indo perfeitamente bem. Esse ataque dele não vai criar problema nenhum, não é significativo. A gente tem um cavalo muito forte no centro, que se for capturado vai ser substituído por outro cavalo muito bom. E a gente tem o nosso plano para contra-jogo, que é A4, abrindo a posição. Mesmo que ele possa tomar com o cavalo, quando a gente tomar com o bispo e o peão tomar novamente, a posição vai ficar aberta na ala da dama e a gente encontra o nosso tão desejado contra-jogo. A gente cria problemas. Sinceramente, eu não faço ideia, porque eu não joguei cavalo E4 nessa posição. Eu joguei cavalo F4 meio que nesse truque aqui de cavalo G2, o que nem funciona. Foi uma imprecisão, mas assim, não é como se a gente tivesse perdido por enquanto. Agora ele seguiu com dama para D2, atacando o cavalo. Eu joguei E5, defendendo o cavalo. Ele jogou cavalo para F3 e aqui eu vim com o meu truque, cavalo para G2, para só forçar ele a mover o rei e depois voltar o cavalo mesmo. E depois de rei para F2 eu voltei o cavalo para F4. Agora ele já tá com a vantagem. O computador dá aqui como mais 2. A gente não tá jogando a coisa certa, que é jogar por esse contra-jogo com o bispo D7. E o nosso plano de pôr o cavalo em D4. A gente fez o bolo todo e na hora de comer a gente tropeçou, derrubou e acabou com todo o plano que era essa manobra, né? Para o cavalo vir parar em D4. Mas beleza, ele jogou cavalo D5 agora e eu sou forçado a tomar. Porque se eu não tomar, ele vai tomar em F4 duas vezes e vai ganhar um peão. E aí eu tomei, esse cavalo ele tomou de volta e ficou com essa estrutura de peões meio zigue-zague aqui e atacando meu cavalo. Aí eu pulei o cavalo pro centro, ele tomou meu cavalo e eu tomei de volta também com o peão de C. E essa é a primeira coisa, tipo, muito maluca dessa partida, que é essa estrutura de peões. Me fala onde você já viu isso. Os peões pretos fazendo um zigue-zague assim e os peões brancos fazendo um zigue-zague assim fazendo tipo um trançado. Ok, é muito doido o que tá acontecendo aqui, mas no fim das contas é pra vantagem dele. As brancas estão um pouco melhor aqui, mas o jogo segue, né? Ele jogou torre pra F1, eu joguei bispo pra D7, ele jogou rei pra G2, torre pra C8, trazendo a torre pra coluna ativa, e agora G5. Foi o lance dele abrindo a posição aqui. O computador não gosta desse lance. O computador diz, olha só a linha que o computador sugere as pretas jogarem aqui. Ele sugere você, sem medo de nada, tomar em G5 e depois de H toma G5, jogar F6. Me diz quem
tenha coragem de jogar desse jeito, abrindo totalmente a posição assim. Depois de F toma G6, F5, e agora torre para H7 não vai te amedrontar em nada, porque você tem dama para E8 atacando o peão, a torre vai ter que voltar, e ele dá essa posição como igual, tá? Igual ainda, você tinha que achar essa linha para chegar numa posição igual. Eu, sendo um ser humano que, diferente das máquinas, sente medo, joguei H5 aqui, tentando fechar a posição, mas agora o branco tá completamente ganho com o lance F6, que foi o que ele jogou. E eu tenho que voltar o bispo para H8. E aqui vem a segunda maluquice dessa partida. Me diz se você já viu em toda a sua história no xadrez um bispo pior que esse. Esse, eu tô declarando, é o pior bispo de todo o xadrez. Além de ele não fazer absolutamente nada, ele nem tem o potencial de melhorar depois. Porque essa cadeia de peões não vai a lugar nenhum. E esse bispo vai ficar sempre enterrado aqui enquanto ele não puder manobrar pelo menos pra G7, né? Mas você vai ver como no final, essa cadeia de peões maluca aqui, eu não vou... Espera pra você ver como essa partida acabou. Aqui ele jogou bispo pra A3. E eu já tô assim, nossa, vou perder com certeza. Faltando um ponto pra chegar nos 1600, eu vou perder. Porque ele tá atacando esse peão e a gente vai ter problemas pra defender. A gente tem uma peça morta. É como se a gente estivesse jogando com uma peça a menos. O computador, inclusive, dá mais 4 aqui. É como se o branco tivesse uma peça e um peão a mais. Mas, beleza. A esperança é a última que morre. Eu joguei dama pra B6, defendendo o peão. Ele jogou torre pra C1, oferecendo a troca. E aqui eu achei o lance que, velho, foi o lance que ressuscitou as esperanças. Na prática não é pra funcionar, porque o branco ainda tá tipo mais 4. Mas eu joguei o lance de torre para C3. E a minha ideia com esse lance é sacrificar um peão de um jeito que pelo menos eu crie problemas de alguma forma, assim. Eu não perca desse jeito tão triste que é sem criar problema nenhum. Então, a minha ideia é quando ele tomar 2 vezes aqui em C3, ele vai ganhar um peão, mas ele distrai um pouco a dama, eu consigo pular para D3 com a minha dama e atacar esse bispo. Não funciona, tá? O branco ainda tá ganho, porque depois de dama para E1, que é o lance certo e o lance que ele jogou, eu posso jogar a torre para C8, com a ideia de torre para C2, e aí eu consigo pressão, mas ele defende facilmente contra essa ideia de torre C2, é só jogar a dama para D1 agora, a dama defende o bispo, e a dama defende C2, e as pretas perdem, mas nessa posição, sem brincadeira, ele jogou bispo para C1, e agora, depois de bispo para C1, a avaliação vai de mais 5 para menos 5, o branco estava totalmente ganho, agora a gente está totalmente ganho. Em um movimento, depois de tudo isso, depois desse bispo morto, depois dessa maluquice inteira, com o lance torre toma C1, e dama toma C1, e dama toma D2, ganhando de volta o bispo com cheque. O principal ponto é que o rei das brancas fica muito exposto. Por mais que a gente esteja jogando na prática sem uma peça, com esse rei tão fraco vai ser difícil fazer qualquer coisa pro branco. Mas a gente vai ver que a situação tá ficando apertada aqui. Depois ele jogou o rei para G1, e eu joguei dama toma D3, que é a ideia, tomando os peões dele para depois aproveitar o rei fraco. Ele jogou torre para H2, eu posso já tomar aqui direto, né? Mas eu joguei dama D4 primeiro, depois de ele bloquear só então eu tomei. E agora ele jogou dama para C7, tá atacando o bispo e tá com as ameaças de entrar por um desses 2 quadrados, dar um cheque no rei e tal, pode ser perigoso, mas a gente tá totalmente ganho. Só que eu comecei com dama para G4, ele bloqueou com torre para G2, e a esse ponto, eu tenho 50 segundos no relógio. Ele tem uns 4 minutos e eu tenho 50 segundos. Então, tem 2 lances que são tentadores aqui. Esse cheque e esse cheque. Agora me diz, com 50 segundos no relógio, como você vai calcular com precisão se dama para D1 ou dama para D4 é melhor. Eu vou te dizer o seguinte, dama para D1 empata. Toda a vantagem vai de menos 5 para 0. Toda a vantagem que a gente tinha, evaporou agora, depois de dama para D1, que foi o que eu joguei. Dama para D4 ganha, era o lance certo. E a gente vai entrar nas variantes agora, o negócio vai ficar complicado, tenta acompanhar. Por que dama D4 é certo e por que dama D1 empata? Vamos entender isso. Ele tem 3 maneiras diferentes de responder. Ele pode ir para a coluna H, pode ir para a coluna F ou pode bloquear com a torre, beleza? Vamos ver primeiro se ele vai para a coluna H. Tipo, rei para H1. Se rei para H2, dama toma H4 é a mesma resposta e é melhor ainda. Então, vamos só ver rei para H1 para não ficar tão complicado também. A gente toma H4 com cheque. Digamos,
torre H2, bloqueando, agora dama para E1 cheque, rei para G2, dama para E2 cheque, rei para G3, dama E1 cheque de novo, rei G2 e bispo F5, finalmente salvando o bispo, e com essa ideia de bispo para E4 é indefensável. Aqui o computador dá menos 70, não dá para bloquear, e se você não cobrir isso aqui, vai levar checkmate daqui a pouco. Então, depois de rei para H1, o preto está totalmente ganho. Se ele for para a coluna F, que é a outra possibilidade, com rei para F1, a gente é um pouco mais simples até, porque a gente salva o bispo com cheque. Bispo para B5, cheque, rei para E1, e a gente caça esse rei. Dama para E3, rei para D1, dama para F3, rei para C1, dama F1, rei C2, dama toma G2 finalmente. Aqui, como deu para ver, dava para tomar direto, mas é mais preciso você tomar com cheque, né? Então, força o rei para cima, toma com cheque, depois de rei C3, dama toma D5, e mais uma vez, você tá completamente ganho. Defendeu esse peão, e mesmo que ele tenha um lance tipo dama para D8, você joga rei para F7 e não tem ameaças aqui. As pretas estão ganhas. A última opção, depois de dama para D4, se ele for para a coluna H, perde, coluna F, perde, bloquear é a outra opção. Mas agora vai vir dama para D1, cheque, rei para H2, dama para E1, atacando a torre. Se ele tomar o bispo, a gente toma a torre. Aí agora torre para G2, então salvando a peça. Agora dama toma H4, cheque, rei para G1, dama D4, rei para H2, bispo para G4, ameaçando dama para F4, cheque. E aqui ele não tem boa resposta. Dama para B8 é o único lance que ele pode tentar. Agora rei para H7, dama toma B7, tá ameaçando tomar em F7, mas a gente tem dama para F4 cheque, rei para G1 e bispo para F6. Sem brincadeira, bispo para F6 é o único lance que ganha nessa posição, tá? Mesmo se você achasse essa sequência toda, depois de dama toma D4, ele bloqueando com a torre, mesmo se você achasse essa sequência dando cheques e tal, fazendo tudo certo até aqui, você ia ter que ver que a única boa resposta para essa ameaça dele de tomar o peão de F7 é sacrificar esse bispo. Porque qual que é a ideia agora? Se ele tomar em F7, você volta o bispo, bloqueia, e aí acabaram os problemas. E ele não tem mais outra opção, né? O único contra-jogo dele era assim, se ele tomar agora aqui, a gente toma com a dama e defende F7, estamos completamente ganhos mais uma vez. Então, torre para F2 teria sido o melhor lance, porque força você a achar a linha mais difícil, mas mesmo assim o branco tá ganho. Tenta ver isso tudo com 50 segundos. Eu joguei dama para D1, e agora ele consegue forçar um empate, mas a gente vai ver como ele faz isso. Primeiro rei para H2, e agora a ideia é que a gente não tem mais cheques, né? Depois de dama para D1, esse é o problema. E o bispo tá no ar, então eu salvei o bispo com o bispo para F5, único lance também, para permanecer igual, tá? Para não perder. Agora, o branco tem duas opções para dar um cheque na gente. O único lance pertinente que ele tem é tentar seguir a gente para seguir o nosso rei, né, com um cheque na dama na última linha. Ele tem dama para D8 ou dama para B8. E aqui, o tempo dele também está diminuindo. Não está tão, assim, absurdamente baixo quanto o meu, sub 1 minuto, mas ele devia ter tido, tipo, uns 2 minutos aqui, alguma coisa assim. Eu vou dizer o seguinte, um lance perde, o outro lance empata. Dama para D8 e dama para B8. Você tem essas duas opções, um perde e um empata. Tenta descobrir também qual lance você vai jogar com tão pouco tempo no relógio. O lance que segura o empate aqui é dama para B8. E infelizmente para o nosso oponente, ele jogou dama para D8. E agora as pretas estão ganhas de novo. E você vai ver a diferença. Por que dama B8, né? Por que dama B8 segura o empate? É porque depois de rei para H7, ele vai tomar em B7. E agora não tem defesa para dama toma F7. Se você defender com o rei, aí ele vai repetir desse jeito, né? Repete 3 vezes e empata. Então, é assim que assegura um empate. Qual que é a diferença? Quando depois de bispo F5 ele joga dama D8, eu jogo rei para H7 e quando ele ameaçar tomar em F7, com o que ele jogou foi dama para F8, ameaçando tomar, eu tenho o lance salvador, dama toma D5, defendendo. E aqui não tem nada do que temer, né? Se ele vier pra cá, a gente volta e não tem nenhuma ameaça. Então, infelizmente pro nosso oponente, ele jogou o lance errado aqui, devolvendo pra gente a vantagem vitoriosa. Depois de dama pra F8, eu tomei em D5 e ele jogou dama pra E7. E agora, mais uma vez, a gente tá totalmente ganho. Eu joguei bispo pra E4 atacando a torre, ele moveu, eu voltei a torre pra F5. Isso porque depois desse torre pra F2, eu e ele temos tipo 30 segundos no relógio.
Então eu não vou ficar pensando muito no que fazer, eu vou só voltar e aí oferecer, tipo, repetir a posição. Lógico que eu não vou repetir porque eu sei que eu tô melhor, vou tentar pressionar, mas tô jogando rápido. Então ele também jogou rápido a torre de volta, só que agora eu joguei bispo para E6. Eu defendo aqui com o bispo e eu tô pronto para tentar criar problemas com a dama agora. Ele jogou dama para C7 e eu joguei dama para E4. Tô ameaçando tomar em H4 com cheque, não tem boa resposta. E, por exemplo, se rei aqui defendendo, né, tem dama para F4, não tem boa resposta para isso. Depois de dama para E4, infelizmente, ele deixou o tempo acabar. Pensando numa maneira de segurar esse peão aqui, acabou deixando o tempo acabar. Mas, de qualquer forma, a posição é ganha para as pretas aqui. E depois dessa jornada e dessa partida muito maluca, a gente finalmente superou os 1.600 e finalizamos a nossa jornada subindo de rating. Ufa, né? Que loucura de partida. Eu até assim, depois fiquei contente por a gente não ter ganhado aquela primeira tão facilmente, porque a jornada, assim, no fim das contas, ficou mais interessante. E a gente finaliza nossa série com essa partida muito maluca, né? Acho que não dava pra ficar mais maluca que isso e não dava pra gente merecer uma partida com mais tensão que essa pra finalizar a série. Depois, no final disso, tipo, nós dois com 30 segundos, minha frequência cardíaca devia estar absurda. Então é isso, né? Eu espero que você tenha se divertido um pouco com esse vídeo, gostado das partidas e dessa pequena análise que a gente fez. Amanhã a gente volta com mais uma variante da defesa siciliana. Eu te vejo lá. Até o próximo vídeo.